Podcast já de volta com muito conteúdo, com muito assunto, com muitos convidados para enriquecer ainda mais essa feira que está começando hoje aqui no Pavilhão de Carapina, a maior feira de supermercados e padarias do Espírito Santo. E neste momento estamos recebendo aqui no nosso estúdio para a conversa sobre liderança humanizada nos supermercados. E para isso nós trouxemos duas convidadas, Juliana dos Santos, consultora educacional, e Gleice Stuck, gestora de recursos humanos do Canguru Supermercado. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada pelo convite, obrigada pelo papo também, né, Gleice? Com certeza, é um prazer estar aqui. A gente que agradece. Ju, começo perguntando para você, não somente nos supermercados, mas em boa parte das organizações, os líderes ainda estão focados somente na produtividade dos times, né? Como fazer essa virada de chave para uma gestão mais humanizada, em que o diálogo, a qualidade de vida e o bem-estar dos profissionais se torne prioridade? Na verdade, a gente precisa começar pelo exercício da empatia. Perfeito. Né? Porque estamos lidando com pessoas numa era de muitas doenças mentais, problemas de saúde mental em todas as idades. Antes a gente falava que era mais em adultos, agora a gente vê em crianças e adolescentes. Então, quem entra no primeiro emprego, seja aprendiz ou no primeiro emprego dentro de um supermercado, estágio, ele já vem com uma situação pessoal muito forte. Então, o líder precisa entender que contexto histórico nós estamos vivendo e que contexto social é esse, para depois ele se colocar no lugar dessa pessoa, entendendo que todos nós estamos em desenvolvimento. O próprio líder está em desenvolvimento, hoje a gente tem uma crise de liderança muito forte. Tá, então ele está em desenvolvimento, é uma competência que a gente tem colocado sempre entre as três primeiras, comércio, serviços e indústria, tá, e todo o seu time também está em desenvolvimento. Então a gente vai olhar para este ser humano, quais são as potencialidades que ele tem, o que a gente vai desenvolver nos pontos ainda de atenção, para que assim a gente possa começar a humanizar esse processo. Quem é o outro? Quem está diante de mim? O que ele vive? O que ele passa? Quais são as rodas de conversa que a gente faz para nessas rodas de conversa a gente conhecer quem são as pessoas que trabalham com a gente? Porque muitos líderes sequer conhecem um pouco a história de vida daquelas pessoas. Então isso já causa um distanciamento. Aproximar, ter empatia, ter um processo de desenvolvimento dessas pessoas, eu acho que é um ponto inicial. E acho que o processo pós-pandemia agravou isso ainda mais, né? Muito, né? A gente vem de um corte de tempo, digamos assim, de muitas perdas. Perdas de familiares, de amigos. De emprego, de renda. De emprego, de perspectiva de vida. A gente saiu agorinha, o mês passado, agosto, uma matéria, um resultado de uma pesquisa do Ministério do Trabalho, falando da perspectiva dos jovens. Então, os jovens, por exemplo, de 18 a 24 anos, esses meninos que estão entrando no mercado de trabalho, que muitas vezes entram por esse segmento, um supermercado ou uma indústria, seja o que for, eles entram sem sequer montar os seus objetivos de vida. Não sabe o que quer. Não sabe o que quer. Então, eles precisam de mentores, de tutores, eles precisam ser abraçados por uma sociedade. E aí entram as empresas, as escolas, entram as ONGs, entra todo um processo de estruturar uma sociedade. A gente está no momento de olhar para uma sociedade para estruturá-la como comunidade. Perfeito. Gleice, Juliana tocou no assunto que muitos primeiros empregos são dentro de supermercados, dentro de indústrias, a gente está falando disso aqui dentro, né? Quais as características possuem os supermercados para facilitar, desenvolver lideranças mais humanizadas? Então, com certeza é o desenvolvimento, né? Porque eles precisam ser preparados. Hoje a gente sofre, como ela comentou, um choque de gerações muito grande, né? Então, ter esse olhar do cuidado para essas pessoas ainda é desafiador para os nossos líderes, né? Eles não conseguem entender esse olhar, eles estão muito focados ainda na produtividade. Então, desenvolver esses líderes na empatia, na palavra mesmo, né? Na ação da empatia, não só na palavra, porque eu sempre falo com eles que ser empático numa situação dolorida é fácil. Agora, ser empático numa situação onde você tem que entender o ponto de vista do outro e os comportamentos do outro é mais desafiador, né? Então, esses líderes, eles precisam ter um desenvolvimento contínuo para essa prática da liderança humanizada. Como que a gente consegue, aí vai uma pergunta até mais para a Gleice, a Juliana também pode responder, como envolver as lideranças
para que exerçam boas práticas na empatia, que utilizem, que tragam essa inteligência emocional nas relações ali interpessoais no trabalho? Então, além, né, dos treinamentos que a gente desenvolve esses líderes para isso, porque muitos às vezes nem têm isso, né? Nem tiveram isso, então eles não sabem nem como fazer. Sabe nem por onde começar, nem por onde começar. Então a gente tem que ensinar mesmo o beabá, pegar na mão deles, sentar, explicar. E também eu acho muito importante pelo exemplo, né, da liderança maior, né, da política da empresa, da filosofia da empresa, querer ter essa gestão humanizada também, né, que isso ajuda muito através do exemplo, né, de todos dentro da empresa. Então as conversas, os feedbacks, as orientações e o mesmo o programa de desenvolvimento de liderança contribui bastante para essa formação. Pode falar. A gente tem sempre uma preocupação com que competências a gente quer desse líder. Então, o mapeamento dessas competências, para a partir disso, desenvolvê-lo mesmo, continuamente, é um processo contínuo na igreja. A gente nunca para, tá? Porque são pessoas em momentos diferentes de vida e de carreira. Então, isso precisa ser considerado, porque eu também não posso fazer os mesmos treinamentos para todos os líderes, para todas as pessoas. Por conta são desse objetivos diferentes. Por conta desse processo. Né? Às vezes eu sou muito comunicativa, eu sei dar um feedback positivo e às vezes um negativo, mas eu não tenho eu não sei delegar, eu não sei contar com o outro. Então isso também precisa ser trabalhado nesse líder. A gente que abraça tudo para si, né? Consegue delegar funções, ordens. E a gente está no momento de trabalhar com a proatividade, né? O que é ser proativo? É ter, primeiro, visão antecipada de futuro. Não é ser um imediatista, eu vou fazer. Olhar cenário, ver o que a gente pode fazer antecipando o futuro para aí jogar todos os processos de inovação. E um diálogo, né? A Gleice fala uma coisa muito importante que é as gerações diferentes convivendo na mesma organização e que a gente precisa equilibrar isso. O jovem com o experiente, Isso, porque são perspectivas de vida diferentes, comportamentos diferentes. Um jeito de ver o outro, de ver a vida, de estar, né? De estar é diferente. E acho que vai muito além também, né? A qualidade da vida da pessoa, o meio social, o financeiro, tudo impacta, né? Sim. E a gente, muito nos nossos setores, às vezes é um bom colaborador que vai evoluindo para uma liderança dentro da casa, né? Então, ele começou, às vezes, ali como embalador, depois ele foi estoquista e vai até chegar uma supervisão, uma coordenação de equipe, gerência. Então é um processo nosso mesmo, de abraçar, querer desenvolver e fazer com que ele olha, o que aconteceu comigo dentro desta empresa? E o que eu posso também devolver para as minhas equipes nesta empresa, nesse ganho, né? Que é um ganho para a carreira dele, desenvolvimento. Ju, daqui a pouquinho você vai conduzir aqui na CAPES o workshop Liderança Humanizada. Isso. Consegue antecipar para a gente dar um spoiler aí, falando algumas boas práticas que vão ser apresentadas? Olha, a gente vai fazer um modelo mão na massa. Bacana. Eu trouxe primeiro uma dramatização. As pessoas vão em grupo pegar um caso que envolve comunicação e empatia. E elas vão dizer como é que eu, no lugar de líder, me porto, o que eu faço aqui. E o outro é um estudo de caso também, que a gente, depois de dar algumas ferramentas para gestão de conflitos, por exemplo, como é que eu aplico essas ferramentas. Então a gente vai ter um momento mão na massa, com técnica, com teoria, mas aplicação, coisas do dia a dia. É isso que acontece, como é que eu faria para resolver esse problema. É o famoso... Quem sabe faz ao vivo, né? É isso aí, em grupo, todo mundo dialogando. Deu um problema, o que a gente faz? Exatamente, né? Nós vamos dialogar para resolver junto, porque é assim que a gente cresce também, na colaboração. Com certeza. Meninas, uma pergunta para as duas aqui, bem genérica. O que os supermercados e empresas de qualquer segmento podem ganhar com a liderança humanizada e os colaboradores das empresas? E ainda, numa outra ponta, que quem ganha também é o cliente, né? Sim. Com certeza, né? É uma gestão humanizada, você ganha na produtividade, você ganha na eficiência, você ganha na retenção de talentos, porque aquela pessoa quer ficar na sua empresa, né? Você ganha na inovação, porque eles estão motivados para trazerem coisas novas, ideias, projetos. E com certeza o maior ganhador de tudo isso é o cliente, né? Que tem uma equipe que está trabalhando focado para ele. Com certeza.
É exatamente isso. A gente tem uma grande dificuldade hoje que é reter talentos. A gente vai reter esse talento dentro de qualquer organização com liderança humanizada. A gente trabalha com pessoas, com gente. Então essa humanidade, ela tem que ser feita na prática. É isso que a gente espera. Eu vou, para a gente concluir e finalizar, eu acho que é uma característica muito recorrente que a gente tem visto dentro de grandes organizações, grandes empresas, indústrias. Eu acho que nos supermercados não seria diferente. Tá mais difícil reter o jovem? Muito. O jovem tá mais impaciente, ele tá mais Muito eufórico, querendo grandes coisas? Muito mais. Quer comentar primeiro, Gleice? Com certeza, né? O jovem, é como ela falou, eles não sabem o que eles querem, né? É uma geração que, primeiro, eles não sabem se comunicar com as pessoas. Eles não querem nada e ao mesmo tempo querem tudo. Né? Eles não sabem se comunicar com as pessoas. Então, a gente tem que ensinar, e aí que eu vejo, assim, a grande oportunidade da gestão humanizada para esses primeiros, né, que estão começando agora, é que às vezes eles não sabem se comunicar, eles não sabem falar, eles não sabem como se portar. E nós estamos tendo esse papel de ensinar, de educá-los. Essa é a grande verdade, né? Então, é muito difícil, porque uma palavra um pouco mais áspera, uma cobrança um pouco maior, eles já se ofendem, eles não querem mais, eles não admitem. Então, precisa ter um preparo para as lideranças para lidar com essa nova geração, que ela é extremamente desafiadora. É uma geração desafiadora e que gosta de desafios. Sim. Tá? Eles querem ser desafiados, mas não sabem ouvir o não. E no mundo corporativo, na vida, a gente precisa aprender a ouvir o não. A escola, eu estou há 20 anos na educação básica, corporativa, eu vejo o seguinte, a escola ela precisa preparar um pouco melhor os indivíduos no que se refere a atitudes. A escola é muito conteudista, mas ela trabalha pouco a atitude das pessoas, que é um conteúdo fortíssimo para a formação cidadã. Então, o que a gente precisa? Ele vai precisar ouvir o não, ele precisa trabalhar com prazos, porque eles não lidam bem com prazos, com medidas, com horários. Eles acham que flexibilidade é poder fazer o que quiser, e não é. Flexibilidade você tem os valores da empresa, as regras da empresa, todo um procedimento ali de como se portar naquela instituição. Então, isso precisa ser respeitado e eles vão amadurecer com a gente. Então, esse processo de construir líderes fortes e humanizados é para uma tentativa também de colaborar com a formação dessa idade. Se vocês pudessem definir ali em poucas palavras, qual está sendo o maior desafio dessa liderança humanizada? Acho que é a mudança de cultura. A mudança de cultura que está enraizada, né? Principalmente das gerações mais experientes, vamos dizer assim, de ter esse olhar do outro, essa mudança comportamental mesmo, é o maior desafio. Eu vejo isso também, o desafio é sair do processo e da meta, porque todo mundo bate meta, todo mundo tem resultado, e todo mundo quer e tem processos bem definidos. Então, se isso está garantido, está tudo bem, mas bater a meta com pessoas sobrecarregadas, doentes, cheias de atestados, de ansiedade, depressão, isso não é o papel da empresa hoje. Hoje a gente precisa entender que a produtividade, o retorno, precisa ser também para as pessoas. As pessoas precisam ter saúde, elas precisam ter saúde e bem-estar. Então esse é o nosso maior desafio, fazer com que a gente saia de processos, somente olhe para pessoas, depois processos, metas e resultados. Eu acho que é esse o desafio nosso mesmo. Perfeito. Belas palavras e que conteúdo bacana que a gente acabou de ter aqui sobre liderança humanizada. Juliana, Gleice, muito obrigada, meninas, pela presença de vocês e pelo conteúdo exposto aqui conosco. Obrigada a vocês. Nós que agradecemos. É uma honra. Obrigada. Daqui a pouco a gente está de volta com mais entrevistas, com mais a CAPES Podcast. É um instantinho só.